Há muitas lições no livro de Juízes, mas nós vamos meditar sobre as consequências do pecado. E nós vamos meditar das consequências do pecado na vida de Sansão. Sabemos que Sansão tinha o poder de Deus e ele vencia os seus inimigos. Era cheio do poder do Espírito e nele havia a força de Deus. Todos nós que recebemos o poder do Espírito, recebemos a força de Deus, a sua presença e o seu poder, nós devemos vigiar. Lembramos que nossa carne é como Judas e sempre estará pronta a trair Jesus, trair a nossa fé, trair a nossa vida espiritual. O que aconteceu com a Sansão é o que pode acontecer com qualquer um que não vigia, que não ouviu a voz de Jesus para vigiar e para orar. Pois por meio da vigilância e da oração, nós repelimos os ataques de nossas Dalilas, isto é, os pensamentos da nossa carne. Recordamos que Dalila era uma estranha a Israel. Muitos pensamentos nos vêm como Dalila, isto é, pensamentos estranhos à nossa fé, pensamentos contrários, desculpas, dúvidas, coisas e argumentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. A primeira coisa que aconteceu quando Sansão deu ouvidos a Dalila, e a primeira coisa que nos acontece quando nós ouvimos a nossa carne, é que nós começamos a dormir na vida espiritual. É o contrário de vigiar. Veja o que está escrito no capítulo 16 de Juízes, no versículo 19. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela. E tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. Veja que há sempre algo a nos subjugar. O que é subjugar? É nos dominar. Ou somos dominados pelo Espírito de Deus e andamos sobre o seu poder, ou somos dominados pela nossa carne. Sansão se acostumou a viver pelo poder de Deus e não vigiou. Ao não vigiar, ele se ligou a Dalila. Quando nós não vigiamos, nós nos ligamos a um pensamento da carne que vai nos subjugar, nos oprimir e nos fazer sofrer. Ele dormiu. Veja que quando estamos dormindo na nossa vida espiritual, a carne está bastante acordada e pensando e fabricando pensamentos o tempo inteiro. Infinitamente, porque a carne gera N pensamentos. Não há limites para essa geração. Então, ela vem e corta-lhe o cabelo. O cabelo é um símbolo. Ele era nazireu e era consagrado a Deus. Era um símbolo da sua força e do seu poder. E ele perdeu a sua força. E o que veio sobre ele na sequência é o drama de todo aquele que não vigia, não ora e não permanece na palavra. Dá ouvidos à sua carne e anda segundo os seus pensamentos. Ele, no versículo 20, ele acorda e ele não percebe que perdeu o seu poder. Bem, este é um estado de alguém que já está fora do seu sentido espiritual. Ele não percebe. E quando os filisteus vêm sobre ele, o resultado está no versículo 21. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos. A primeira coisa que a carne nos faz é tirar a visão espiritual. Isto foi a primeira providência que os filisteus, que são símbolos também de nossos pensamentos carnais, é tirar a visão.
você para de entender as coisas de Deus de uma maneira terrível. De tal maneira que você passa a ver as coisas segundo a carne e não segundo o Espírito. E quando nós vemos as coisas segundo a carne, o que é ver segundo a carne? É ver segundo os pensamentos do nosso coração natural. Analisamos tudo e nós somos a referência. E deixamos Deus de lado. Deixamos o Espírito Santo de lado e a sua palavra. E consideramos somente nós mesmos. Então nós somos os nossos deuses. Isso é a idolatria máxima. Veja que os seus olhos foram vazados. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam moinho no cárcere. Ele foi preso e começou a trabalhar para os filisteus. Isto mesmo. Ele tocava um moinho. O que significa isto? Começou a sentir a opressão da carne. E as coisas ficaram difíceis, porque ele tinha que lutar carregando peso. E a pedra era pesada. Veja que ele estava movendo uma pedra. Ele estava movendo um peso. É assim a vida carnal. Uma vida dominada pelos filisteus. Não há visão espiritual, não se vê como Deus vê, porque perde-se a palavra na mente. Não tendo a palavra de Deus para usá-la, decidimos e fazemos tudo segundo a carne. Na passagem seguinte, ele é amarrado. Então, a pessoa fica presa na sua mente natural. E ficando preso, passa a ser escravo de seus próprios pensamentos. A partir do versículo 23, diz que os filisteus se alegraram com os seus ídolos, com seu ídolo, com seu Deus, chamado Dagon. Na realidade, esse ídolo, ele representa todos os pensamentos carnais, naturais, que se levantam e se alegram sem Deus. E parece que está tudo bem. Veja que o resultado final será a morte. A morte é um estado de total incapacidade e insensibilidade de ouvir a voz de Deus e de ouvir o Espírito de Deus. Precisamos de estar atentos. Quando Jesus diz algo, precisamos de considerar isto algo muito sério e grave. Precisamos aprender a vigiar e a orar, para que vençamos os nossos filisteus. Vençamos as nossas Dalilas. Vençamos e não sejamos mais escravizados pelo pecado. A partir daquele momento, Sansão perdeu a sua força. Perdeu o seu poder. Que Deus nos dê graça para orarmos e vigiarmos. E sermos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo. Estejamos atentos, porque os nossos inimigos estão em nós mesmos. São os nossos próprios pensamentos e imaginações. E eles nos vêm para nos dominar com toda a força. Que nós possamos vencer pelo poder de Deus, como Sansão vencia antes de ser dominado pela carne. Louvamos o Senhor por nos ter deixado registrada estas histórias e estas passagens que nos ensinam lições preciosas. Estas são lições preciosas na vida de Sansão. Ele dormiu, isto é, não passou a perceber as coisas espirituais. Ele perdeu o poder de Deus, perdeu a visão espiritual. Por fim, foi preso pelos seus próprios pensamentos inimigos. Por fim, ele morreu. É assim que nós aprendemos e ficamos sabendo de quão grave é ouvir a carne e pecar, desobedecer o Senhor. Pois a ordem do Senhor é: de toda árvore do jardim comerás, com exceção da árvore da ciência do bem e do mal. Isto é, não ouça, não creia em si mesmo. Vamos fazer o que Jesus nos ensinou: tomar a cruz a cada dia e negar a nós mesmos.
Esta é a nossa vitória. Louvado seja Jesus. Amém.